Boa noite a todos. Essa música que vocês acabaram de cantar é apropriada para o palestrante, viu? Segura na mão de Deus e vai. E vamos nós. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. É muito bom nós fazermos novos amigos. Mas o bom mesmo é rever rostos conhecidos. Obrigado aos meus amigos. Falaremos hoje de um só caminho para a caridade. Nós vivemos hoje no mundo da velocidade e da eficiência e não temos tempo para nada, nem para ninguém, nem para nós mesmos. Mas temos um caminho a seguir, um único caminho para a caridade. Qual é? O amor. É o único caminho que nós temos para seguir, não temos outro. E nós temos muitas dificuldades na prática do amor. Jesus nos ensinou que se nós seguíssemos 2 mandamentos, nós já estaríamos caminhando. Quais são esses 2 mandamentos? Amar a Deus. Qual dos 2 nós praticamos? Qual dos 2 nós estamos praticando? Esta é a nossa dificuldade. E nós temos impedimentos para que nós conseguimos seguir esta estrada. E nós temos a autossabotagem. Entre a autossabotagem que nós utilizamos para a prática da caridade, qual é a maior dela que nós temos? Começa com P, né? Preguiça. É o que mais nós temos, preguiça. Hoje a dona Marlene falou, está calor, um dia lindo, maravilhoso. Mas muitos não virão porque está quente demais. Outro dia nós não chegamos à casa espírita porque está chovendo, está frio. Ou tem a decisão do campeonato. Mas é a preguiça. E nós acostumamos na nossa vida do dia a dia, às vezes dizer para alguma pessoa, eu vou dar um chega para lá nessa pessoa. E hoje, na caridade, nós precisamos mudar. E dizer a cada um, eu vou dar um chega para cá nessa pessoa. E nós temos travas, na maioria das vezes. Eu posso falar, hoje está a minha amiga Marlene, né? E eu vou ao bairro que ela mora. E falo, Marlene, eu vou aí perto buscar alguma coisa. Posso passar na sua casa e tomar um café para rever você? Qual seria a resposta dela? Espírita não mente, hein? Honesta. Aqui sim. Eu estou, o quê? Ocupada. E nós perdemos muitas oportunidades da prática da caridade. Nós podemos praticar a caridade num movimento muito simples, num fato comum. Quem de vocês hoje, que com um simples gesto, conseguiu tornar o dia de alguém melhor? Beleza. Doeu? Não doeu nada. Mas quem recebeu se sentiu fortalecido. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, a maneira de expressar. Quando encostava meu carro, encontrei um dos presentes, não vou falar quem é tal, mas ele sabe, ele estava aborrecido com a forma que ele foi tratado. Simplesmente pela má colocação das palavras. A precipitação, né, a impaciência, às vezes, nos impede de praticar a caridade. E com simples gestos, nós conseguimos fazer modificações. A maioria de nós temos um QI bastante elevado, mas temos um QE rebaixado. O QE é o emocional. Nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. E temos muitas dificuldades nisso. E às vezes atropelamos. E a nossa compreensão deve nos trazer um resultado, nos dizendo que certas feridas não conseguiremos mais cicatrizar com desculpas. O que precisaríamos fazer? Evitar para que o fato acontecesse. Prática da caridade, prática do amor. Eu posso dizer, eu não pratico o mal.
já é o suficiente? Eu pratico o bem, já é o suficiente? Ainda não. O que poderíamos ir um pouco mais à frente? Eu pratico o quê? O amor? Mas ele tem um nome, começa com I. Incondicional, já é o suficiente? Quando Jesus disse: eu tenho outros apriscos e tornarei todos um só rebanho, ele quis dizer que existem outros irmãos em outros planetas. Então hoje o amor qual seria? O universal. Então nossa modificação deve nos levar a conseguirmos galgar degraus para que possamos estar de maneira melhor. Na nossa capacidade de pensar e rapidamente, eu posso passar o meu pensamento para a minha fala. E posso levar ao meu coração, que já demora um pouquinho mais. Eu paro de falar e começo a tentar sentir. Não estou no suficiente ainda, porque eu tenho que levar este sentimento de amor à minha mão, na execução daquilo que eu poderia fazer. Então, este movimento já é o suficiente? Ainda não, porque eu preciso retornar ao meu coração, de fazer porque eu posso, a sentir a necessidade da prática. No caminho da caridade, precisamos trabalhar para que no momento o que nós falamos e o que nós praticamos, a distância seja tão pequena que uma e outra coisa sejam as mesmas. Depende de quem? De nós. Nós muitas vezes fugimos da nossa responsabilidade reencarnatória. Muitas vezes pela preguiça, outras vezes por conveniência. Se nós falarmos na rua, normalmente, um irmão no farol vier pedir uma ajuda, qual será o nosso comportamento? Como que nós decidiremos naquele momento o que vamos fazer? Vamos dar a esmola material ou não? Essa é a mais fácil que nós temos para praticar. Mas no rumo evolutivo, na nossa estrada, o que vamos pensar? Se o pão não falta na nossa mesa, ele poderá estar faltando na mesa de nosso irmão. E nós tampamos o sol com a peneira, porque olhamos a nossa mesa e não nos preocupamos com a dos nossos irmãos. Esquecemos de um sentimento que está bastante negligenciado, chamado solidariedade. E temos as travas para isso. Interferimos, às vezes, nas condutas de nossos irmãos, esquecendo que todos nós estamos evoluindo. Dentro da nossa jornada evolutiva, Jesus nos disse: não vos torneis juízes de vosso irmão. Não julgueis para não serdes julgados. Quando nós julgarmos uma pessoa, nós conseguiremos fazer o julgamento separado da condenação? Sim ou não? Conseguiremos? Às vezes. A dona Marlene diz que às vezes. Na maioria das vezes, nós não temos essa capacidade. Quando nós julgamos, nós condenamos, sem possibilidade de defesa. E os nossos amigos advogados que trabalham no direito sabem que em dúbio pro réu não há julgamento sem o tribunal. Enquanto não houver o julgamento, não haverá a condenação. E depois, se nós nos arrependermos dessa condenação, como que nós ficaremos? Como vamos tentar essa correção? Já causamos um prejuízo.
condenamos a nosso irmão e causamos um prejuízo maior ainda para nós mesmos. Quando nós condenarmos alguém, nós abrimos as nossas defesas, nós abriremos nossos portais. E vocês conhecem quando se diz, né? Por que o cachorro entrou aqui no centro espírita? Ele encontrou o quê? A porta aberta. Se nós abrirmos as nossas portas, nossos portais estiverem abertos, quem vai entrar? Aqueles que nós permitimos. Nós deixamos acontecer. E depois nós reclamaremos. E Chico Xavier dizia sempre: ninguém alcançará pleno céu sem reparar a falta cometida contra seu irmão. Quanto tempo nós vamos levar para reparar essa falta? E qual é a sensação que nós temos e nós não admitimos, na maioria de nós, e nós temos? Muitos dirão, eu não tenho. E nós já dissemos antes, espírita não mente. Complexo de rejeição. Quem de nós, ou será que algum de nós escapa de poder dizer com sinceridade que não tem complexo de rejeição? E o que isso nos causa? Prejuízo na nossa vida de relacionamentos. Se nós trabalharmos a autoestima, não muito exagerada, nem rebaixada, mas que ela esteja próxima daquele equilíbrio que nós poderemos conseguir, nossa rejeição, complexo de rejeição, não estará bem diminuído? E nós seremos muito menos ofendidos por qualquer coisa que nos aconteça. Quando nós sofrermos uma situação, alguma agressão que for sofrida, nós temos um tempo para reagir contra o efeito maléfico dessa agressão. Vocês imaginam quanto tempo é isso? 5 segundos. 5 segundos. Não mais do que isso. Nós poderemos reagir a qualquer perturbação contra nós em 5 segundos. E depois? O que acontece? Nós introduzimos essa agressão. E poderemos ter matado no ato. Eu não mereço, eu não quero, eu não preciso, não é para mim. Passados 5 segundos, nós estamos com aquela agressão. O corpo não é o PC, não tem o botão delete. E esta energia negativa vai se instalar na coluna vertebral, na medula óssea. A medula óssea produz sangue. O sangue tem o elemento químico ferro. O sangue circula pelo corpo todo, levando o elemento ferro. O adversário da luz, que nos conhece intimamente, não é um grande professor de química, mas ele sabe que o ferro pode ser imantado. De que maneira nós seremos obsidiados, vamos dizer assim? Simplesmente pelo quê? Pela imantação do ferro. E se nós deixarmos isso acontecer, nós vamos estar o quê? Que palavra que a gente fala? Pior. Nós vamos estar ferrados. Nós permitimos. Nada aconteça que nós não permitamos. Bom, e uma vez toda essa energia negativa instalada, o que vai acontecer? Nós temos que remover? Ou vamos ficar remover ou remoendo isso o tempo todo? O que nós faremos? Nós vamos tentar remover.
Para isso, nós vamos gastar algo precioso. O que é? Fala alto. Ninguém falou tempo? Nós vamos perder o quê? Tempo. E nós ouvimos essa palavra o tempo todo. O que é tempo? Que ideia vocês fazem que seja tempo? O que é tempo? Se ninguém souber, nós estamos perdendo tempo. O que é tempo? Tempo é uma das ferramentas reencarnatórias que Deus nos deu. É uma dádiva divina. É um empréstimo maravilhoso. E o que nós fazemos com o tempo? De que maneira nós utilizamos o tempo? O dia tem 24 horas. 8 nós dormimos, 8 trabalhamos e 8 atendemos nossas necessidades imediatistas. E para Deus, sobrou. Para que serve o tempo? Embora nós, espíritas, ouvimos o tempo todo falar sobre o tempo, de uma forma, mas o que é realmente tempo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu não fico contrariado de ser contrariado, viu? Se não concordarem comigo, fiquem à vontade. O tempo tem duas qualidades que nós não falamos. Como espíritas, nós falamos, se eu não fizer agora, eu faço na próxima, é isso? Até quando? Uma das características do tempo, ele é limitado. O tempo tem tempo. E se nós não cumprirmos o objetivo, que é a outra característica do tempo, ele é específico. Para que serve o tempo? O tempo só serve para uma coisa. Uma só. Nossa renovação espiritual. Tempo não serve mais para nada. Nós somos aproveitadores do tempo. E na maioria das vezes nós utilizamos de outras maneiras. Mas ele é limitado e é específico. Senão o Senhor nos dirá: que fizestes do tempo que eu vos dei. E falando em tempo, vou passar para vocês uma história de um garoto. Estudava num colégio e um dos professores juntou o grupo para que visitassem obras de arte na Oca, lá no Ibirapuera. Nessa confusão toda, o menino perdeu um relógio de pulso. Era um relógio que havia sido doado para ele pelo pai que faleceu. Ele ficou revoltado com a situação. Todo o tempo que ele dispunha, ele aproveitava para maldizer o ladrão. Ele não fazia mais nada, só amaldiçoava o ladrão. Principalmente quando ele precisava ver as horas num relógio pequenininho que ele não gostava. Um dia, o tio, percebendo essa situação, o chamou para uma conversa e disse: sobrinho, dê o relógio para o ladrão. Ele falou: tio, o senhor está maluco? Como é que eu vou dar o relógio para o ladrão se ele me roubou? Dê o relógio para o ladrão. Como que eu vou fazer isso? Ele falou: você começa, toda vez que vier um pensamento negativo, você troque por um positivo e faça uma doação do relógio para ele. Não foi fácil, mas o menino perseverou, persistiu até que conseguiu. E uma noite, nas suas orações, ele se ligou a Jesus e disse: Senhor, quando fores julgar este ladrão, não o condene pelo roubo do meu relógio, que eu fiz uma doação para ele. Então, desse ato, ele não é culpado.
Quem foi beneficiado? O menino ou o ladrão? Os dois, mas principalmente o menino. O que ele conseguiu fazer? Tirar uma brasa de sua cabeça e passou a aproveitar o tempo de maneira adequada. Quanto tempo nós perdemos em situações que nós não damos importância? Será que nós conseguiríamos mudar de uma certa maneira aquilo que só nos incomoda, nós deixarmos de lado, e o que realmente nos aborrece, conseguíssemos conversar com a pessoa e tentar ajeitar a situação? Mas como a maioria das pessoas, dos atos, dos acontecimentos, só nos incomoda, podemos deixar batido. Vocês concordam? Quem que vai se aborrecer hoje se a vizinha colocar o lixo na porta? Espírita não mente, hein? E nós falamos sempre, nós estamos aqui no aprendizado. É a aula, o aprendizado. A nossa prova é lá fora. E nós vamos conversar aqui, vamos chegar até no acordo da maioria que devemos praticar a caridade. E quando chegarmos lá fora da casa espírita, como nós vamos nos comportar? Vamos ser aprovados ou vamos ser reprovados? Vamos lembrar, hein? Nós falamos que espírita não mente. Quem na viagem até aqui levou uma buzinada do carro de trás? Aquele gesto não faz não, hein? Que aqui estamos na casa espírita. Mas o que você falou? Honesto, hein? Espírita não mente. Oh. O que a maioria de nós falou? Nós vamos falar de um só caminho para a caridade. Aqueles condutores dos outros carros são o que nós? Nossos irmãos. E temos que tratá-los com amor. Mas nós vamos conversar aqui. Quando nós chegarmos lá fora, nós vamos mudar? Mudaremos? Como é que será o nosso comportamento quando nós levarmos uma buzinada ou tomarmos uma fechada lá fora? O que nós podemos fazer? Tentar uma mudança. Quem falou aquele clássico, né? Filha, tal, né? Até agora falaram antes, hein? Espírita não mente, hein? No segundo tempo, quando sairmos daqui, escutar o que vocês vão dizer? Vão falar isso também? Espírita não mente, hein? O que nós poderemos fazer? Vamos praticar a caridade? Vamos substituir a palavra? Tentar uma mudança? Se nós trocarmos por quê? Jesus abençoe, vá com Deus ou outra coisa. Vocês poderão dizer que não adiantou nada, isso é falso. É isso que a gente pensa? Eu concordo com vocês. É falso. Ninguém muda de improviso. Alguém muda de improviso? A natureza não dá saltos. João Batista, quando clamava no deserto, é o que ele falava: mudança de atitude. Mas ninguém muda de improviso. Quando acontecer hoje, que nós seremos testados, hein? Antigamente eu sempre falo, o castigo vinha a cavalo, hoje ele vem na velocidade da internet. E não será tipo net. O que nós vamos dizer? Jesus abençoe? Depende de quem? De nós. Mas não basta só querer. Precisa a vontade de querer. Se nós tivermos vontade, nós conseguiremos a mudança. E a maior mudança fará o benefício a quem? A nós mesmos. Gandhi dizia que nós procuramos mudar os outros. E a mudança tem que ser praticada onde? Dentro de nós mesmos. E ele dizia assim: pratique dentro de você aquela mudança que você quer nos outros. E nós temos reencarnações missionárias dentro da caridade. Vejam que algum de nós é convocado
para uma prova de amor. Umas são voluntárias, escolhidas no plano espiritual. As outras são compulsórias. Quando nós nos instalarmos dentro de nosso lar com uma pessoa doente, totalmente impossibilitada, nós teremos que modificar a nossa vida para atender essa pessoa. Quantos de nós estariam dispostos a isso? A parar a vida para atender a um irmão, a uma irmã necessitada. Esta é uma das maiores caridades que nós poderemos praticar. E nós falamos do trânsito, do palavrão ou do gesto antipático que a gente possa fazer. No plano divino, nós temos que lembrar sempre: nós vamos defrontar principalmente com quem? Com nossos adversários. Dentro do plano divino, num determinado momento, na hora certa, o encontro com hora marcada, nós veremos nosso adversário. E o que acontece? O plano divino nos faz uma programação até esse determinado momento. A partir daí, o que acontece? Quem decide? Nós mesmos. Utilizando o que nós aprendemos na casa espírita? Livre-arbítrio. E exatamente o que é livre-arbítrio? Eu já ouvi muitas explicações sobre livre-arbítrio, mas exatamente o que ele é? É uma coisa só. É a possibilidade de contrariarmos as leis divinas. É a possibilidade que nós temos de contrariar as leis divinas, mas sofrermos as consequências disso. Quando o plano divino para, nós vamos nos utilizar de nós mesmos e nós decidimos o que vai acontecer. E Deus, considerado soberanamente bom e justo, nos oferece o livre-arbítrio. Através dele nós podemos plantar tudo o que nós quisermos. Ele dá a liberdade. Mas na sua infinita justiça, ele nos faculta a colheita daquilo que nós plantamos. E nós é que decidimos. Por isso lá atrás nós falamos como espíritas, é melhor começarmos a dar um chega para cá. Porque chega para lá nós já demos em muitas pessoas. E se nós quisermos melhorarmos, aproveitando a nossa oportunidade de renovação dentro desta reencarnação, precisamos cultivar a primeira lição que Jesus nos deu. Quando ele nasceu, ele trouxe a lição da humildade. E junto com ela, o aprendizado que nós temos que escolher. Nós preferimos ser servidos ou servir. Se nós quisermos ser servidos, dependeremos de outros. Se quisermos servir, dependeremos de quem? De nós mesmos. Nós fazemos a escolha. Em todos os momentos, nós somos solicitados a uma decisão. E hoje, nessa vida atribulada, essa agressividade tão forte que a gente passa, possamos nós não estarmos inseridos nela. Porque nós só vemos violência. E vocês ouviram do João Evangelista: no final dos tempos, as feras seriam soltas, e elas viriam com fúria, porque sabe que o tempo delas é curto.
e elas estão entre nós. E nós só poderemos estar preparados para enfrentá-las através de nossa ligação com Jesus. Nós esquecemos da presença de Deus, mas Ele nunca nos abandona. Poderemos praticar a caridade manifestando dois sentimentos: a alegria pela manhã e a gratidão pela tarde. Será que nós conseguiríamos começar a praticar? De todas as contendas que nós tenhamos em nosso dia a dia, nós conseguiremos ser a parte gentil? Teríamos a humildade que Jesus nos passou de reconhecer, embora tenhamos certeza que não somos os culpados, mas sabemos da diferença. Teríamos a humildade de ou falar para a pessoa, ou mentalmente emitir a vibração para ela, no sentido: me perdoe, eu sinto muito, obrigado. Me perdoe, eu sinto muito, obrigado. Estaremos melhores ou piores? Temos algumas palavras que às vezes nós fazemos uma confusão. Se eu disser a vocês frouxo, fraco e flexível, tem diferença? Se nós não entendermos essa diferença, nós vamos ter muita dificuldade. Nós podemos ser flexíveis perante algumas situações. Vocês conhecem a história do carvalho e do caniço na frente de um temporal? O caniço faz o quê? Dobra. O carvalho resiste, mas pode ser arrancado. Se nós manifestarmos flexibilidade, nós nos recuperaremos rapidamente dessa dificuldade. Depende de quem? De nós. E no trânsito que nós falamos, né, quando responderemos à agressão, pacífico e passivo, o que nós precisamos ser? Passivo ou pacífico? Precisamos ser pacíficos, porque nós estamos com consciência do que está acontecendo e temos a certeza dentro de nós que nós precisamos do quê? Da mudança. E a mudança começa dentro de nós. E nós falamos bastante em CDM. O que é CDM? Cultura do culpado. O que é isso? A culpa de quem é? De quem é a culpa? Sempre do outro. Agora vamos fazer uma pergunta para vocês. Tem que ser rápido na resposta, que ele vai dar um livro para vocês. Aonde nasceu a cultura do culpado? No Gênesis bíblico. Que ponto? Ó, Adão e Eva. Quem falou Adão e Eva? Aí você vê lá. Exatamente, Adão e Eva. Adão pôs a culpa em quem? A Eva pôs a culpa no Adão. Mas quando Jesus perguntou para Adão: Adão, onde estás? Né? Ele já estava escondido com a folha de parreira. Né? Jesus disse a ele: não, eu quero saber aonde você está comigo. E nós colocamos até hoje a culpa no outro. Vamos pensar sobre as travas que nos impedem a prática da caridade. Quando nós sentimos a necessidade de auxiliar alguém, o momento é agora. Porque não poderemos fazer uma pesquisa sobre aquele pedinte se realmente ele tem fome.
se ele vai utilizar o dinheiro para isso. Porque na manhã ou no outro dia, o que pode ter acontecido com ele? Ele não estará mais no plano terrestre. E se acharmos que ele nos incomoda aqui, imagine a perseguição que ele nos fará liberto da matéria. Nós também poderemos escolher as comodidades para nós. E dependemos de quem? Sempre de nós. E dentro do texto bíblico, existe o óbolo da viúva. Vocês se lembram? O que o texto fala? Que ela deu tudo que ela tinha. Mas é só isso? Ela deu tudo que ela tinha do que lhe seria necessário. A importância do que ela deu é daquilo que lhe faria falta. Essa é a caridade que ela praticou, o desprendimento que ela teve. E na maioria das vezes, nós não conseguimos nem nos libertar do nosso supérfluo. Se nós estamos na escala evolutiva, se queremos progredir na caminhada espiritual, nós precisamos praticar a mudança de comportamento. A palavra bonita para isso hoje é metanoia. Alguém já conhecia metanoia? Metafísica, muito além. E a noia que nós falamos não é esse termo que a gente usa no popular. O que é noia? Lembra, Marlene? A Marlene foi para a Turquia, né? Chegou lá como é que chama? Na biblioteca de Celso, né? Não tinha 4 deusas lá na frente? E uma que característica que tinha, lembra? Uma não tinha cabeça. Essa é a noia. Ela perdeu a cabeça. Ela é a deusa da alegria, da felicidade. Então, a estátua que a gente vê em homenagem a ela não tem cabeça. Então, o que nós precisamos? Do bom senso. A alegria demais, nós perdemos a cabeça. Então, caminho a seguir dentro do equilíbrio. O que é o equilíbrio? É se nós conseguirmos juntar, exatamente talvez não consigamos, mas o mais próximo de nossas necessidades materiais e nossas necessidades espirituais, para que aprendamos a praticar a caridade. E lembrando que não é porque não falta o pão na nossa mesa, ele não pode estar faltando na mesa de nosso irmão. E tudo que for para que nós encontremos o caminho da caridade, nós temos que seguir. Desapego, principalmente. Nós somos apegados? Nós já falamos para vocês aqui. Se nós não formos apegados, nós não temos quartinho de despejo. Quem tem quartinho de despejo não treinou ainda o desapego. E o que nós guardamos lá? Só tranqueiras. Então, para que nós sejamos desapegados, principalmente dentro do nosso corpo físico, nosso quartinho de despejo, o que nós guardamos aí? Mágoas, ressentimentos e rancores. E esquecemos, dentro daquelas travas que nós falamos, do alto amor. Alto amor muito pouco falado, muito menos ainda usado. Quem é o nosso próximo mais próximo? Somos nós mesmos. E um momento da nossa vida, na prática da caridade, nós temos que nos lembrar de nos reapresentar para nós mesmos. E o nosso mais próximo somos nós. E no alto amor, procurando esvaziar
o que nós temos no nosso quartinho de despejo? Principalmente o atendimento às nossas más inclinações. Porque quem não se ama não pode amar a ninguém. E a primeira caridade nós temos que fazer conosco mesmo. Vamos voltar aos nossos lares, lembrando sempre: lá é onde nós praticaremos a caridade. Quando Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, Ele colocou nossos inimigos reencarnados dentro da nossa família. Então o marido é esse, viu? A mulher é essa, está tudo certo. São os que Deus escolheu para a nossa evolução espiritual. Vamos retornar, vamos chegar aos nossos lares. Alguns não serão bem recebidos. Demorou hoje, hein? Se chega muito tarde, qual será a nossa resposta? Um só caminho para a caridade: o amor. Nós podemos dar algo de nós que independe da nossa situação financeira e da nossa situação de saúde. Nós podemos tirar do nosso coração um sorriso e entregar para a pessoa. Entremos em casa sorrindo, sempre com agradecimento a Deus, lembrando do pertencimento. Nós temos uma casa para voltar. Quando colocarem a mão na maçaneta da porta, lembre-se disso: esta é a minha casa. Vamos voltar para nossos lares. Quem for de ônibus, agradeça ao motorista, ao cobrador. Quem entrar numa farmácia, aqueles que servem. No mercado, da mesma forma. Quem for de carro, aquilo que nós já falamos. E voltemos fixos, presentes no ensinamento do apóstolo Paulo: quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Que nossos pensamentos de retorno possam ser de paz, de amor e de perdão. Jesus abençoe a todos. Obrigado pela paciência, pela boa.